Desde os tempos mais remotos, o ser humano sempre procurou descobrir o que havia além do céu. Existiria vida fora da Terra? O imaginário popular sempre especulou como seria o encontro com seres de outros planetas. Seriam eles pacíficos? Seria uma ameaça? Na constante busca por informações, a humanidade tentava descobrir se era possível estabelecer contato com alienígenas, de aparições a supostas autópsias. Os humanos se perguntavam se estariam prontos para a convivência com o extraterrestre. Mas o que poucas pessoas se perguntam é: estariam os alienígenas preparados para lidar com a Terra? Olá pessoal do Clã Dark Castle! Estão preparados para uma viagem nostálgica até o começo dos anos 90? Hoje vamos falar sobre um jogo clássico que marcou os videogames 16 bits, Toe Jam and Earl. Então, apertem os cintos e embarque com a gente nessa jornada. O ano é 1991. A quarta geração de videogames estava a todo vapor. Pela primeira vez, havia uma disputa equilibrada entre consoles de duas fabricantes. De um lado a Sega com o Mega Drive e de outro a Nintendo com o Super Nintendo. A indústria era relativamente nova e finalmente a tecnologia permitia desenvolver jogos mais elaborados. Se até pouco tempo atrás os heróis de games eram personagens pixelados limitados a uma única tela, agora era possível entrar numa aventura mais complexa com Super Mario, Sonic, Mega Man e tantos outros jogos com histórias, gráficos bonitos, boa música e muitas fases diferentes. Os desenvolvedores ainda faziam muitos experimentos, buscando sempre criar e refinar novos gêneros de jogos. Eram tempos empolgantes, com novidades surgindo o tempo todo e a diversão era garantida. O Mega Drive, também conhecido como Genesis nos Estados Unidos, foi lançado pela Sega em outubro de 1988 no Japão e já tinha conquistado uma sólida base de usuários com seus vários títulos disponíveis. Já o Super Nintendo chegou ao mercado 2 anos depois, e por isso era tecnicamente superior em muitos aspectos. Além disso, ele era o sucessor de um console de sucesso, o NES, ou Nintendo Entertainment System, que aqui no Brasil conhecemos carinhosamente como o Nintendinho 8 bits. E isso aumentava ainda mais as expectativas em cima do Super Nintendo. A rivalidade entre esses dois gigantes estava intensa, e quem ganhava com isso era o público gamer. Bom, as coisas não haviam sido fáceis para a Sega até aqui. Na geração anterior, o Nintendo 8 bits dominou o mercado americano com mais de 90% das unidades vendidas. Além de garantir a qualidade dos jogos lançados, a Nintendo usava estratégias que dificultavam o crescimento da concorrência. A principal delas foi criar contratos de exclusividade com as companhias de desenvolvimento de jogos. Isso estabelecia que empresas de sucesso como a Konami e a Capcom não poderiam criar jogos para o Master System, o que limitava bastante os lançamentos para o console. Para virar o jogo, a Sega apostou na tecnologia de ponta. A placa de Arcade System 16, ou Arcade System 16, desenvolvida por eles, era sucesso absoluto nos fliperamas do Japão e foi usado como base para a criação de seu novo console doméstico, o Mega Drive. Isso facilitou a conversão de arcades populares como Golden Axe, Altered Beast, Super Hang-On, Space Harrier, Alien Storm, Super Monaco GP e muitos outros que marcaram presença no console. O Mega Drive trazia gráficos e som muito superiores a qualquer sistema da concorrência na época, e o sentimento era de poder jogar os jogos mais sofisticados dos arcades no conforto do lar. O número 16 no nome da placa fazia referência aos 16 bits, e esses 16 bits faziam a diferença, e a Sega fazia questão de exaltar isso no design de seu console. Além dessas adaptações dos arcades, a Sega investiu também em muitos jogos próprios produzidos exclusivamente para o Mega Drive. E assim surgiram clássicos instantâneos como The Revenge of Shinobi, Castle of Illusion, Ghostbusters, Phantasy Star 2, Alex Kidd Enchanted Castle, Streets of Rage e o ouriço mais querido de todos, Sonic the Hedgehog. Para garantir ainda mais opções, a Sega também licenciou jogos de outras empresas para reprogramá-los e lançá-los no Mega Drive. Títulos como Stridle, Ghost and Ghost, Mercs e Forgotten Worlds ganharam novas versões e enriqueceram a biblioteca de jogos do console.
Mas tudo isso já havia sido feito anteriormente com o Master System, e não havia sido suficiente. Um outro caminho para a SEGA ampliar o seu espaço foi atuar como publisher. Assim, poderiam descobrir novos talentos, ajudar a produzir e publicar jogos criados por estúdios menores. A disposição em promover desenvolvedores independentes trouxe frescor e diversidade para o já consistente catálogo de jogos disponíveis para o Mega Drive, e nessa busca por novidades surgiu um dos títulos mais criativos do console, ToyGen and Earl. ToyGen and Earl rapidamente se destacou como um dos jogos mais diferentes e divertidos do Mega Drive. Desenvolvido pela Johnson Versailles Productions e publicado pela SEGA, o jogo trouxe jogabilidade única, humor irreverente e uma trilha sonora espetacular. A história é simples, como na maioria dos jogos da época, mas com bastante personalidade. O enredo gira em torno de dois alienígenas descolados, oriundos do planeta Funkotron. ToyGen, o vermelho com 3 pernas e medalhão, e Earl, o laranja com óculos escuros. Tudo começa com os dois fazendo uma viagem espacial, até que Earl resolve assumir o volante da nave, que sofre então uma colisão e acaba caindo na Terra. A partir daí, eles precisam reunir os pedaços de sua nave que estão espalhados pelas fases para então conseguir retornar ao seu planeta natal. Enredo simples, né? Mas cativante, fala a verdade. Bom, como é de se esperar, essa não será uma tarefa fácil. A Terra está povoada por terráqueos estranhíssimos, dentista maluco, galinhas com bazuca, cupidos, dançarinas de hula-hula, hamster em bola de plástico, furacões, bicho-papões, caixas de correio assassinas, caminhões de sorvete e outros personagens bizarros estarão pelo seu caminho para atrapalhar a vida dos nossos heróis. Algumas dessas criaturas malucas podem até ser úteis. Por exemplo, uma cantora de ópera que destrói os inimigos em tela, um mago que te ajuda a recuperar energias, um sabichão vestido de cenoura que vai lhe ajudar a entender os seus presentes, e até o Papai Noel estarão lá presentes para ajudar um pouquinho ToyGen and Earl em sua aventura. Outro elemento importante do jogo são os presentes espalhados pelas fases. Todo mundo gosta de presentes, né? Até mesmo esses alienígenas. Mas alguns podem ser presentes de grego. Inicialmente, todos são surpresa. Ao abrir um deles, você está sujeito a encontrar coisas boas ou ruins. Seguindo o mesmo padrão aloprado do jogo, você pode encontrar estilingue de tomates, sapatos de corrida, molas para saltar, boias para nadar, asas para voar, nuvens com raios, telefones, sorvetes, livros escolares que dão sono e várias outras coisas. Tudo pode acontecer. Um presente aberto pode lhe salvar de um apuro ou acabar com a sua vida. Então, saber administrá-los é uma estratégia importante para seguir em frente nesse jogo. E por falar no jogo, o jogo possui 25 estágios que parecem mais ilhas flutuantes. Elas estão dispostas em forma de andares. Você pode explorar essas ilhas ou andares livremente, mas para passar para o seguinte você deve encontrar um elevador. E claro, você também deve encontrar os 10 pedaços da nave que estão espalhados pelas fases. Mas é preciso tomar cuidado para não cair de uma borda e acabar voltando para a fase anterior. Uma das maiores sacadas de ToyGen and Earl é que essas fases podem ser todas geradas aleatoriamente. Ou seja, toda vez que você jogar, vai encontrar mundos distintos, elevadores e peças de naves em lugares diferentes, assim como presentes e inimigos. Toda partida é uma experiência única, completamente diferente da anterior. E isso mantém o interesse do jogador, que sempre vai encontrar algo imprevisível e desafiador a cada nova partida. Talvez esse elevado fator replay seja uma das principais razões do jogo continuar tão cultuado depois de tantas décadas. O modo para 2 jogadores também era uma atração à parte. Diferente de outros jogos da época, a tela se dividia em duas, uma para cada personagem, e com a tela dividida, você e seu amigo podem se separar para explorar a fase livremente. E olha só, até mesmo estar em fases diferentes, andares distintos. Essa liberdade toda deixava o jogo mais dinâmico e permitia elaborar estratégias para explorar cada estágio. Mesmo com tantas características marcantes, o jogo ainda é lembrado por ter uma das melhores trilhas sonoras criadas para o Mega Drive. A música dita o ritmo do jogo, e é verdadeiramente contagiante. Ela foi inspirada no melhor do funk americano dos anos 70 e 80. Com uma abordagem fora do comum, ToyGen and Earl oferece uma mistura perfeita de comédia, música, personagens carismáticos e uma estética de videoclipe dos anos 90 com muita diversão. Os criadores Greg Johnson e Mark Versanger
conseguiram fazer do primeiro trabalho de seu estúdio um jogo memorável e envolvente, que precisa ser conhecido por qualquer fã de Mega Drive e de jogos em geral. E assim, chegamos ao final da primeira parte. Voltaremos a falar mais sobre a dupla de criadores e as origens de Toei e Nenor na continuação desse De Volta ao Jogo. Se gostaram, então, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem o que acharam e façam sugestão para os próximos vídeos. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e nos vemos no próximo vídeo.